capítulo 32 de Segundas Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 2 a seguir, até o versículo 8, e fazendo um ressalte no versículo 21 desse texto. Vamos ler a Bíblia. O irmão me acompanhe, por favor, aí. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viram o rei da Síria e acharia tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículo 21. E então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os servos do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto não muito lido por muitos dos crentes. Sabe por quê? Porque fica lá no Velho Testamento, talvez pouco nos interessa, mas olhando e observando esse texto, eu faço uma lembrança do capítulo 38 do livro do profeta Isaías, e também o capítulo 39. No capítulo 38 encontramos ali o rei Ezequias doente, em que Deus mandara o profeta Isaías ir até ele e dizer a ele que era para colocar a casa em ordem, que ele morreria e não viveria. Isso aconteceu, e ele realmente humilhou, e segundo a Bíblia, ele orou ao Senhor, virando o seu rosto para a parede, e disse: Senhor, tu sabe que eu fiz o que era reto e andei em sinceridade com o que o Senhor me concedeu, me permitiu que eu fizesse dentro do meu
porque havia reprovado a atitude do rei Ezequias em receber aqueles homens em casa, porque era um povo adversário do povo de Deus. Meus amados, agora nós encontramos dentro desse texto, em que nós damos um pulo no texto e observamos agora o rei Senaqueribe, lá da Síria, que ele propôs guerra ao rei de Judá, que era o rei Ezequias. E ele, quando Ezequias viu que o semblante dele era de guerra, o que é que o rei Ezequias fez? Ele armou-se de forma espiritual. Ele armou de forma espiritual. Ele chamou o sacerdote, ele promulgou a oração, ele promulgou o conselho do sacerdote, a observância da palavra, e ele teve uma ideia genial de colocar, de tapar a fonte das águas aonde estava localizado o exército da Assíria, o exército do povo de Senaqueribe. Então ele fechou as fontes das águas, ele fechou todos os ribeiros para que o povo não tivesse água quando desse sede. Sim, essa foi uma primeira arma. Em aplicação pessoal, na nossa vida espiritual, existem muitas situações que o adversário vem contra nós, quando ele investe contra nós. Segundo a Bíblia, segundo esse texto, numa aplicação pessoal que nós extraímos daqui através do Espírito Santo, é que precisamos cercar a fonte da água do inimigo, para que o nosso inimigo não beba água e permaneça com sede. Ou, em outras palavras, nós diríamos que temos que cercar o nosso adversário quando ele vem contra nós para roubar o que é nosso, para nos matar, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar tudo que nós possuímos do nosso lado espiritual. Mas Deus, nesta noite, na pessoa do seu Espírito Santo, está aqui para despertar a cada irmão, a cada crente que talvez está sendo atacado pelo adversário da sua alma. Entenda que há uma necessidade de se colocar, aleluia, alguma coisa, alguma barreira, para não deixar que o inimigo aproxime de ti, porque Deus está conosco. Você colocando uma barreira, o adversário não terá poder sobre a sua vida, e o nome de Jesus Cristo será glorificado, aleluia. O nome de Jesus será exaltado, porque você foi obediente à voz de Deus. Deus, nessa noite, Ele quer que fazer você enxergar algo sobrenatural nesta noite através desta palavra. O rei Ezequias, ele faz uma outra coisa. Ele levanta os muros de um lado, e do lado de fora ele acrescenta outros maiores ainda. Meus amados, outra área em que nós devemos cercar o adversário da nossa alma é colocar muros em volta da nossa vida espiritual. Meu irmão, meu querido, aonde é que nós vamos encontrar esses muros, essas armas? Lá no capítulo 10, segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e o versículo 4, ele disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. O que é a arma da nossa milícia? A primeira armadura do crente é a oração. O crente precisa viver uma vida de oração. A vida que não seja pautada na oração é uma vida frágil, é uma vida limitada, é uma vida sem força, é uma vida que não tem ânimo para nada, é fácil de acesso do adversário, é uma via de conduta para que o adversário venha tomar posse.
você. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você que está ouvindo esta mensagem, faça da sua vida como o rei Ezequiel fez. Se segue contra o adversário, vai orar, vai buscar a Deus, vai apresentar ao Senhor a sua vida, porque Deus tem um compromisso com aquele crente que ora. Quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus. Quando nós oramos com fé, nós movemos o coração de Deus. Deus sente movido, mobilizado com a oração de um crente, pois o apóstolo Tiago disse que a oração de um crente pode muito em seus efeitos. Irmãos, a oração ajuda o crente a caminhar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente nas horas que nós estamos vivendo. Precisamos estar lado a lado, palmilhado com a nossa vida de oração. Que não seja uma oração excessiva por muito tempo, mas uma oração minúscula que tenha efeito e conteúdo espiritual. Uma oração que mexa com o sentimento de Deus. Deus está olhando para nós nesta noite. Ele está contemplando quem entrou aqui com o coração para adorá-lo. Deus está olhando nessa noite quem está com espírito de sinceridade aqui. Meu amado, estamos na casa de Deus. Na casa de Deus não é lugar de tristeza. Na casa de Deus não é lugar de ficar desapercebido. Na casa de Deus não é lugar de você ficar distraído, mas ficar ligado, porque Deus, Ele emana no céu uma luz celestial e divino, exatamente para aquele sedento, para aquele faminto, para aquele que tem desejo das coisas de Deus. E se você tem, o Espírito Santo aqui está. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, Ele quer ver você agir também em função da sua vida. Não espere só por Deus, faça a sua parte em nome de Jesus. Fazendo a sua parte, Deus estará contribuindo, porque a sua mão estará sempre sobre a sua vida. Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação do século. O exército da Síria, o exército de Senaqueribe, estava vindo com armaduras, estavam todos armados. Mas agora o rei, ele fala para o povo, congrega na praça o povo, juntamente com o sacerdote, e manda expor a palavra da parte de Deus, que aqueles homens vieram com a força da carne, com o braço da carne, mas eles iriam contra eles em nome do Senhor. Veja bem o que acontece, irmãos. Durante aquela noite, Deus vai lá do acampamento de Senaqueribe, o anjo de Deus desce lá e destrói todo o exército, praticamente todo o exército de Senaqueribe. E os que voltaram para casa voltaram decepcionados, porque não tiveram vitória contra o povo de Deus. Irmãos, quem é que levanta contra o povo de Deus e se coloca de pé de maneira nenhuma? Nós somos guardados, nós somos movidos pela mão do Senhor. Aquele que levantar contra a sua vida, com certeza vai cair por terra, porque Deus tem um cuidado conosco. Deus zela por nossa vida. Se alguém está falando mal de ti, se alguém falou mal da sua vida, se alguém falou mal do seu ministério, se alguém falou mal do seu louvor, se falou mal da sua conduta, Deus está tomando partida nesta noite em função da sua vida. Ora, mano, é sério, machado, ele quer falar. Aleluia, 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 aleluia. Ele me deu a chave, eu me
da ameaça de morte. Ele se esconde. Escondido agora, Elias. Deus vai visitar Elias e fala: Elias, onde estás, Elias? Senhor, mataram os seus profetas e busca minha vida para tirar. Sai daí, Elias, porque eu reservei 7.000 em Jerusalém que ainda não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Isto quer dizer que Deus tem reservado alguém ainda que está intercedendo pela sua vida. Deus tem reservado alguém que está te ajudando em oração, que está te dando a palavra de orientação. Deus tem reservado alguém que está te dando suporte espiritual. E você precisa entender o mistério de Deus através dessa palavra maravilhosa. E plástico canta rebarrar, por ele é vasto, falabacanto de micoba. Versículo 22 do texto: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os povos, e de todos os lados o guiou, e muitos traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Muito bem, após a vitória, veja aí, até os adversários vão te visitar, até aqueles que estão levantando contra ti hoje, eles vão te aplaudir. Tem um hino que fala, é muito importante aquele hino, nada mais sabor de mel, né? Aqueles que não te ajudaram na prova, com certeza uma hora vão ter que abaixar e curvar sua cabeça e saber que Deus é com a sua vida, que Deus é com você. Irmão, se você passar pelo vale, Deus vai estar conosco. Se nós passarmos pelas águas, Deus vai estar conosco, de maneira que os rios não submergirão sobre a nossa vida. Se nós passarmos pelo fogo, nem a chama vai arder em nós. Entendamos isso através do poder de Deus, que Deus jamais abandona os seus filhos. Deus tem um compromisso com a igreja. Deus tem um compromisso com a tua vida. Seja você um crente fraco, um crente forte, Deus continua conosco. Deus ficou a bandeira dele ao nosso lado. Que bandeira é essa? É o Espírito Santo que está com a igreja. É a bandeira de Deus. E essa bandeira não nos desampara. O Espírito Santo sempre está conosco. É exatamente na hora mais difícil, nas horas mais terríveis da nossa vida, o Espírito Santo vem ajudar, vem te consolar, vem te trazer uma palavra de ânimo e de força, uma palavra de coragem, uma palavra que te traz ânimo para você caminhar, assim como Elias, que comeu um pão e bebeu um copo d'água. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus esta noite está falando com você. Adquira a força da pessoa de Jesus para que você caminhe. Caminhe, continue marchando, marchando. Não olhe para as barreiras, não olhe para os problemas, mas levante a sua cabeça e olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deus
habita em nós e está em nós. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece por causa da sua iniquidade, por causa do pecado, mas nós percebemos porque nós já temos em Cristo o Espírito Santo através da palavra. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele, o Espírito Santo, já tomou posse da nossa vida, tomou posse da nossa alma. Sim, a partir daí passamos a ser propriedade peculiar de Deus, segundo escreveu o apóstolo Pedro, propriedade peculiar de Deus. Então nós somos tomados por Deus em qualquer instante. O apóstolo João, ele me dirige uma palavra e dirige para a igreja a mesma, dizendo que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Tá, irmãos? Não tem essa história de alguém querer ceifar a tua vida, ceifar a tua alma, com palavras de maldição, com palavras que vêm disseminar a sua fé, ou aquilo que você aprendeu na Bíblia. Não, não, em nome de Jesus, nós fomos comprados, foi com o sangue de Cristo. Não foi com sangue de qualquer carneiro, de boi, de cavalo, não, senhores. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Fomos lavados no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos lavou, nos remiu. Portanto, nós agora somos uma nova criatura. E essa nova criatura está impregnada em nós. Porque o homem velho morreu, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E se você quiser fazer parte da fileira desse povo que está marchando para o céu, precisa aceitar Jesus como Salvador. Se está desviado dos caminhos do Senhor, precisa consertar enquanto é tempo, porque os dias se aproximam, a volta do Senhor Jesus se aproxima, e você precisa entender que precisa ter uma alma dentro de você que precisa ser salva. Ela só será salva se você estiver na posição que ostenta a vontade de Deus. Se você estiver no centro e no comando do Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir